As imagens conseguidas pela Band Curitiba são exclusivas e mostram a casa onde o meia do São Paulo, Daniel Correia, foi espancado antes de ser assassinado e mutilado. A casa é da família Brites, fica em São José dos Pinhais. Esta é a área da churrasqueira, onde a festa acontecia depois que o grupo veio de uma boate em Curitiba na comemoração do aniversário de Alana Brites. As mulheres foram dormir, Alana e uma amiga num dos quartos e a mãe dela, Cristiana, em outro. Nesta sequência, você vê o caminho percorrido pelo empresário Edson Brites saindo da churrasqueira, atravessando a cozinha e chegando ao quarto. A porta estava trancada e ele arrombou para acessar onde a mulher dele estava com Daniel. Uma parente da família Brites, que mora em Foz do Iguaçu e veio para a comemoração da festa da Alana, contou para os familiares que em determinado momento da festa, já de manhã, ela foi até a suíte do casal, onde a Cristiana estava dormindo, para usar o banheiro. Quando ela estava saindo, deu de cara com o Daniel entrando no quarto. Ela estranhou, perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse que somente também ia usar o banheiro, então ela foi embora. Mas o Daniel acabou ficando por ali. O jogador mandou fotos a amigos na cama, com a mulher dormindo, e chegou a dizer que teve relações sexuais com ela até ser surpreendido. Gritos da Cristiana foram ouvidos pelas testemunhas. Edson diz que foi até o quarto porque ouviu os pedidos de socorro, mas a testemunha, protegida pela justiça e ouvida pelo Brasil Urgente, dá outra versão para a história. O grito de socorro, quero deixar claro, o grito de socorro era dela pedindo para acudir para que não acontecesse uma tragédia dentro da residência. Pois elas falavam que o pai em questão iria matar o rapaz. De acordo com a versão da testemunha e que foi confirmada pelo próprio Edson, ele espancou Daniel no quarto com a ajuda de pelo menos outros 3 convidados. O rapaz que veio a óbito estava sendo enforcado, apanhando muito. E aí nisso entraram mais 2 rapazes, inicialmente, começaram a ajudar a bater nele. Após isso veio mais um rapaz, arrancaram ele do quarto, já bem machucado, bem debilitado. Depois de se entregar, Edson mostrou onde jogou a faca que usou para mutilar e matar o meia do São Paulo, que estava emprestado ao São Bento de Sorocaba. O órgão genital do jogador foi encontrado pendurado em uma árvore. Alguns momentos que antecederam a morte do jogador Daniel ainda estão sendo esclarecidos pela polícia. Mas muitos detalhes foram relatados por esta testemunha, que prestou depoimento na delegacia de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, que investiga a morte da vítima. De acordo com o relato dela, ao chegarem na casa da família Brites, algumas pessoas, entre elas Alana e Cristiana, foram dormir. Enquanto um grupo conversava nos fundos do terreno, Daniel saiu de perto e entrou na residência. Certo tempo depois, Júnior, como é conhecido o empresário Edson Brites, questionou onde estava o jogador. 30 minutos depois, Júnior foi para dentro da casa, onde iniciou-se uma gritaria, sendo que Júnior, relata o documento, estava acompanhado de outro homem. A testemunha conta que, enquanto era agredido, Daniel disse: "Eu não quero morrer". Ela afirma que em nenhum momento ouviu Cristiana falar algo sobre o que havia acontecido, se havia sido abusada ou se Daniel havia tentado algo com ela, sendo que ela, segundo a testemunha, apenas gritavam que iriam matá-lo. Essa testemunha, que estava na casa da família Brites e presenciou as cenas de espancamento, reconheceu outras 2 pessoas que bateram em Daniel junto com o empresário. A identificação foi feita por meio de fotos postadas nas redes sociais. Os advogados de 2 dos 3 suspeitos de terem envolvimento na morte do jogador procuraram a delegacia que investiga o crime e disseram que seus clientes devem se apresentar nos próximos dias. Ele não só viu, como reconheceu e diz que um deles é quem, inclusive, retira a cueca do Daniel e diz: mexeu com mulher de bandido, vai morrer. Ele se refere a um desses 2. Com perdão, eles não são testemunhas, eles são autores, ajudaram a cometer o crime. Com medo, a testemunha, que diz que foi coagida pela família Brites para mudar a versão dos fatos, saiu do Paraná e ainda aguarda a resposta para o pedido de proteção. O Edson Brites tem um histórico criminoso. As outras pessoas que, inclusive, estão sendo ouvidas hoje também têm um histórico, são conhecidas do meio policial. Então, é necessário para que se resguarde a testemunha exatamente por isso, porque são pessoas que estão vinculadas ao crime. A testemunha tem que ser protegida. Daniel recebeu uma homenagem durante o jogo do São Bento de Sorocaba, onde o meia atuava.
Neste fim de semana, os atletas usaram uma faixa preta em luto pelo jogador que morreu de forma brutal em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na cidade onde vive a família da vítima, Daniel também foi lembrado durante um campeonato em um clube de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. O atleta deixou uma filha que vai completar 2 anos em janeiro. 3 pessoas já estão presas. O empresário Edson Brites, acusado de participar diretamente do assassinato, a mulher dele, Cristiana Brites, e a filha, Alana Brites, que para a polícia se envolveram em uma trama para esconder o crime dos investigadores. Outras testemunhas devem ser ouvidas pela polícia de São José dos Pinhais nos próximos dias. Uma delas estava na casa da família Brites e está em choque. Ela presenciou o empresário com uma faca nas mãos. Logo depois, Daniel saiu da casa desacordado no porta-malas de um carro com mais 4 pessoas. De acordo com informações preliminares, a perícia feita na casa da família Brites, onde uma testemunha presenciou o espancamento da vítima, identificou vestígios de sangue no local, mas o laudo ainda não foi concluído.